Oi, pessoal, aqui é a Ingrid Frener para falar para vocês sobre os inibidores do SGLT2 ou as glifosinas, que são umas medicações que mais tiveram atualizações nos últimos anos. E se você não teve tempo de ler a última revisão ou os últimos artigos que surgiram, esse vídeo é para você, porque eu vou falar as principais indicações de guideline e o porquê que essa medicação ficou tão famosa. Tudo isso baseado na revisão do Guia TDC, que traz toda semana temas esmiuçados e atualizados. Se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, mas de uma maneira bem rápida, o que são os inibidores do SGLT2? Eles vão inibir a reabsorção de glicose, que está atrelada ao sódio, nos túbulos renais. São umas medicações que foram inicialmente criadas para diabetes, porque se a glicose vai sair na urina, eu vou reduzir a glicemia do meu paciente. Os efeitos colaterais, os principais, são as infecções genitais fúngicas, o aumento da incidência de ITUs, infecções do trato urinário, e a cetoacidose euglicêmica. Mas antes da aprovação das glifosinas, aconteceu um evento que mudou a história lá na frente. Foram os estudos com a rosiglitazona, que demonstraram um aumento do risco cardiovascular nesses pacientes. Portanto, todos os medicamentos da diabetes que surgiram depois disso precisavam comprovar que não aumentavam o risco cardiovascular. E as glifosinas conseguiram comprovar isso, mas não só, elas mostraram um benefício especial nesse tipo de população. Como os estudos com os diabéticos, eles geralmente têm outras doenças, como principalmente insuficiência cardíaca, doença renal crônica, enfim, vasculopatias, foi visto que nos subgrupos desses estudos encontraram alguns benefícios que, ampliando isso para estudos maiores, estudos tentando justamente comprovar essa diferença, mostraram o benefício das glifosinas nos pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca e com doença renal crônica. Compilando todas essas evidências, a ADA, que é a Sociedade de Diabetes Americana, em 2022 traz para a gente algumas recomendações. Para pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular ou insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, a glifosina ela é indicada como primeira linha. A partir desses estudos, foram vistos também evidências de que pacientes sem diabetes tinham benefício dos usos dos inibidores do SGLT2, pacientes com insuficiência cardíaca principalmente. E aí surgiram aqueles estudos da APA-HF, Emperor Reduced, Emperor Preserved, e que mostraram que não só os inibidores do SGLT2 eram bons para insuficiência cardíaca de fração reduzida, mas também para a fração de ejeção preservada, que era uma doença que ainda não tinha uma medicação modificadora de desfecho. Portanto, o guideline da AHA de 2022 indica como evidência 1A o uso das glifosinas para insuficiência cardíaca de fração reduzida e com evidência 2A para fração de ejeção levemente reduzida ou preservada. Isso independente se o paciente tem diabetes ou não. Indo nessa mesma linha de pacientes sem diabetes, mas com benefício dessas medicações, encontraram o benefício na doença renal crônica, ou seja, pacientes que não têm diabetes, mas têm doença renal crônica, também se beneficiam dessa medicação. A KDIGO de 2022 indica que pacientes com diabetes e disfunção renal com uma taxa de filtração maior ou igual a 20 têm indicação de iniciar essa medicação, mas que, se o paciente reduzir a função renal para baixo de 20, ela pode ser mantida, exceto se o paciente entra em diálise ou não tolera bem a medicação. A KDIGO reforça que existem sim esses estudos mostrando o benefício das glifosinas nos doentes renais crônicos sem ter diabetes, mas que ainda não existe uma recomendação formal sobre isso no guideline. Ainda vai surgir muita coisa dos inibidores do SGLT2 e várias atualizações vão surgir, mas não se preocupa porque a gente vai estar aqui trazendo tudo para vocês de uma maneira didática e atualizada. Mas se você não quer perder tempo, vai lá no Guia TDC e confere muitos outros temas atualizados, revisados, para você não perder tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal e seguir a gente em outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau!